Vocês acreditam em falha na Matrix ou alguma coisa parecida? Eu tenho um relato muito esquisito que viralizou no TikTok e eu vou mostrar pra vocês. Essa mulher relatou que o tio dela faleceu em 2007 e ela precisou ir no velório dele com os irmãos delas e a cunhada. Ela disse que o tio dela faleceu em 2007, então ela, os irmãos e a cunhada decidiram dirigir até aonde ele faleceu pra poder participar do velório. Então o que ela fez? Ela pegou o carro dela, que na época era uma SUV bem grandona. Aí foi ela, os dois irmãos dela, uma irmã dela e a cunhada, que é uma esposa de um dos irmãos. Diz ela que da onde ela mora até a Flórida, que é onde o tio dela foi sepultado, é mais ou menos em torno de umas 10 horas de viagem dirigindo. Então, mesmo assim, eles foram. Ela relatou que no domingo de manhã foi o velório dele, o enterro, e quando foi no domingo à tarde, eles decidiram voltar pra casa porque a viagem ia ser longa. E aí, então, na volta pra casa, ela disse que depois de dirigir em cerca de umas 5 horas, 6 horas mais ou menos, ela tava muito apertada pra usar o banheiro, queria muito fazer xixi, só que eles estavam na estrada e não tinha nada próximo. Ela falou, se a gente tiver algum posto de gasolina, a gente para, você usa o banheiro e fica tranquilo. Só que demorou horas e horas e nada de aparecer um posto de gasolina. Até que eles pegaram uma estrada que do nada começou a ficar muito escura, não tinha luzes no poste, porém eles tinham que seguir ali o GPS pra ir embora. E bem depois de muitas horas dirigindo, eles acharam um posto de gasolina muito longe, viram uma luz meia fosca, meio amarelada ali e falou, vai ter que ser nesse mesmo, tô muito apertado. E aí, então, ele parou o carro. Assim que ele parou o carro, ela entrou rapidinho. A entrada era aqui, o banheiro em cima. Ela disse que entrou e foi rapidamente pro banheiro. E nisso, os irmãos dela e a cunhada ficaram do lado de fora esperando. E a irmã dela também queria usar o banheiro. Então, o pessoal tava esperando ela sair do banheiro pra irmã dela entrar no banheiro. Então, assim que ela sai do banheiro, a irmã entra pra usar. Só que ela percebe que eles estão com o olho deste tamanho arregalado. Aí ela olhou assim em volta, viu que era um ambiente muito esquisito, meio alaranjado, empoeirado. Aí ela decidiu dar uma voltinha nas prateleiras ali pra dar uma olhada, pra ver se queria comprar alguma coisa. Só que as prateleiras estavam muito sujas. As embalagens das coisas que tinha na prateleira era uma embalagem antiga, era tudo antigo, e ela percebeu que tinha coisas estragadas e vencidas. E assim, até a geladeira que tem as bebidas não dava pra ver pelo vidro de dentro porque tava muito empoeirado, tava muito sujo. E aí na hora que ela retorna até a porta do banheiro com o pessoal pra poder esperar a irmã dela, ela percebe que tá todo mundo olhando arregalado pro balcão. E aí nesse balcão tem um senhor muito magro, alto, pálido, com os cabelos longos assim, mais ou menos até aqui. E ela falou assim que o que mais chamou a atenção é que, assim, ele tinha um rosto muito chupado, assim, e muito olheiras. As olheiras eram muito escuras. Ele tinha um semblante cadavérico. Ela falou que isso daí, ela assustou, o coração dela acelerou. Aí na hora que a irmã dela saiu do banheiro, ela não pensou 2 vezes, puxou o braço, todo mundo correu pro carro. Esse senhor não falou nada, não falou uma palavra pra eles e eles também não falaram. Simplesmente eles correram, foram pro carro, no carro eles cantaram o pneu, acelerou e foi embora. Só que pegando a estrada pra longe, eles perceberam que, além de estar tudo muito escuro na estrada, não tinha nenhum ruído lá fora, nenhum barulho. Isso foi muito estranho. E aí, então, depois de dirigir algumas horas, eles perceberam que lá na frente tinha uma luz fosca de novo. E ele falou, oxe, tem outro posto de gasolina ali. E aí foi se aproximando, quando se aproximou eles perceberam que era o mesmo posto de gasolina que eles tinham passado algumas horas atrás. E detalhe, eles não fizeram nenhum tipo de curva, eles só andaram reto. E o pior de tudo é que quando eles relataram que passaram na frente do posto e perceberam que era o mesmo posto, é que tinha uma janela nesse posto e nessa janela tava o mesmo senhor cadavérico parado olhando eles assim, passar assim na janela. Isso daí foi muito assustador para eles, hein? Então eles aceleraram mais. E aí, então, eles seguiram a estrada. Só que, no relato dela, ela disse que chegou a passar novamente em frente a esse posto, só que dessa outra vez o posto ele tava simplesmente tudo apagado. Aí, quando ela passou, ela percebeu que esse posto estava abandonado, porque ele estava com as luzes apagadas e caindo aos pedaços, faltando um pedaço do teto. E ela era o mesmo posto, só que já tava caindo, já tava fechado, abandonado. Então eles continuaram dirigindo. E aí, algumas horas depois, eles passaram novamente em frente a esse posto, só que era o mesmo posto, só que já estava arrumado. Ele estava com luzes, bastante luzes, estava pintado, estava arrumado. Então parecia ser era o mesmo posto, mas parecia estar arrumado. Isso foi muito estranho. E aí eles foram pra casa, isso daí perturbou ela durante anos. Até que ela postou no TikTok.
E aí ela postou vários vídeos contando essa história, relatou certinho como foi, como que era o senhor, a estrada, a rodovia que ela pegou. E aí uma pessoa viu o vídeo e mandou um e-mail pra ela. E nesse e-mail a pessoa falava assim que, pelo que ela explicou no vídeo, pelo desenho que ela fez do posto e pela descrição do senhor que ela viu, parecia ser o pai dele. Ou dela, não sei se era uma mulher ou um homem que... Então essa pessoa disse que o pai era ex-militar e estava afastado por conta de um acidente que sofreu. E aí ele conseguiu um emprego nesse posto de gasolina. E aí teve uma época em 1987, mais ou menos, ele disse que o pai chegou muito espantado em casa, muito assustado, falando que tinha visto viajantes do tempo entrando naquele posto de gasolina na época que ele trabalhava lá. E aí, a esposa e a família perguntou o que tinha acontecido, como que, né? Porque ele tava muito espantado, muito apavorado. E aí ele explicou. Segundo o pai dessa pessoa, ele disse que tava trabalhando numa certa madrugada, né? Numa certa noite. E do nada parou um carro muito estranho que ele nunca tinha visto na vida, que não existia naquela época, um carro grande. E desceu um pessoal daquele carro e entrou na conveniência. Só que esse pessoal entrou na conveniência, usou o banheiro, não comprou nada e foi embora. E o pior de tudo é que esse povo que entrou lá tava usando umas roupas que não tinham nada a ver com aquela época. Eram umas roupas muito esquisitas. Aí ele descreveu mais ou menos a roupa, né, que eles estavam usando. E o mais bizarro dessa história é que ele disse que na hora que eles saíram, eles entraram no carro e saíram cantando pneu. E isso deixou ele muito assustado. E o pior é que é a descrição que ela fala, que eles saíram de lá assustado e entrou no carro cantando pneu. Então, tipo assim, a história bate, né? Isso é muito assustador. Só que esse cara que mandou e-mail pra ela, que descreveu o pai, disse que não tinha mais contato com o pai há muitos anos. Até que ele conseguiu contato com esse pai e tocou nesse assunto. E o pai conta a mesma história, da mesma época, do mesmo jeito, não mudou nada. E isso perturba ele até hoje. Então, essa moça aqui, ela pede uma foto do pai dele pra ver se ela consegue recordar, pra ver se parece realmente com o cara do posto. Então ele manda uma foto do pai dele, só que o pai dele na foto tá mais novo, só que na hora que ela bateu o olho na foto, ela viu e falou: meu, é ele, é exatamente o senhor do posto de gasolina que nós vimos. Gente, será que foi viajantes no tempo? Será que eles viajaram no tempo? Ou será que foi só tipo um portalzinho ali pra Sete Além, que nós sabemos que existe vários portais em vários lugares pra Sete Além? Bizarro demais, muito assustador. Uma falha na Matrix? O que vocês acham? Fala aí pra mim, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Que medo.